Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Boa noite. Nessa edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista especial, vamos conversar com Juliana Carvalho, pesquisadora que vai falar do seu trabalho sobre o Jornal Nacional, da forma como o Jornal Nacional trata a cobertura da crise na Palestina. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Aconteceu o que a gente disse que ia acontecer. Infelizmente, está ocorrendo. Com a apresentação de um dos detidos, soldado sionista detido em Gaza, nos túneis de segurança da resistência, Hamas, Jihad Islâmica, Frente Democrática, Frente Popular, o Fatah, um daqueles túneis. O detido soldado sionista, ele se alimenta da mesma maneira que a população de Gaza, pouco ou nada. Ao redor de Gaza teriam hoje 22 mil caminhões para ingresso com alimentos e ajuda humanitária, incluindo ajuda com medicamentos. Essa história de fazer lançamento aéreo aconteceu também que todo mundo sabia que ia acontecer. Acabou matando, por exemplo, um enfermeiro, trabalhador da saúde, que é fundamental hoje no genocídio em curso na faixa de Gaza. A exposição do detido sionista, que tem condições hoje de saúde e sobrevida, tal qual a população palestina no enclave costeiro, teria levado ao, aspas, desespero do gabinete de guerra, do criminoso o criminoso com ordem de prisão internacional, Benjamin Netanyahu, e como diz aquela música clássica do Racionais, né? Era a desculpa que o sistema queria. Qual foi a grande saída a ser apresentada ao gabinete completo, votada entre quarta, quinta e sexta desta corrente semana? A invasão militar total de Gaza. Ou seja, a solução final para o problema palestino, pelo menos no litoral. Com essa solução final, o exército de ocupação sionista pretende dominar os pontos nevrálgicos do enclave. Com isso, aspas, e eu peço desculpas por usar o termo, mas é o termo que o inimigo está usando, empurrar a população palestina para os portões de Rafah. E com isso, criar um mega acampamento cercado, um campo de concentração a céu aberto, para convencer essa população a ir saindo. O que o inimigo precisa? Precisa completar a identificação facial, a identificação da íris e a coleta de DNA. Como se fosse um grande escritório de identificação, como se fosse para a emissão de documentos. Foi exatamente isso que os nazistas fizeram no gueto de Varsóvia. Exatamente isso que essa gente quer fazer. E aí, na sequência, orientar para a expulsão do território. Porque as famílias são muito extensas. Qualquer pessoa que conheça
um palestino, uma palestina de origem, sabe que as famílias são muito extensas, e tem a prática do exército colonial de ocupação, de que a família pague o preço por um ato de seu membro. E o ato do crime é um gesto heróico, de aderir à resistência de alguma forma. O invasor sionista vai conseguir dominar militarmente toda Gaza? Não se sabe. Até agora, só o Hamas teria um efetivo de 20 mil combatentes. Já foram 40 mil, passaram para 20 mil. Mas ainda tem 20 mil combatentes. Vai dar tempo de realizar esse gesto macabro antes da próxima Assembleia Geral da ONU, onde, em tese, aliados dos Estados Unidos, países membros da OTAN, como França e Itália, Reino Unido, talvez, reconheçam o Estado palestino, ou pode ocorrer o que a própria Austrália falou. O gabinete australiano falou ontem no dia desse editorial aqui. Nós até vamos reconhecer, disse a Austrália, mas talvez não haja mais o que ser reconhecido, dada a limpeza étnica na Cisjordânia e o genocídio em curso em Gaza. Para terminar o editorial, eu queria reforçar de novo o que sempre foi dito. O presidente do Estado espanhol, o premier Pedro Sánchez, porque lá é uma monarquia constitucional, a outrora invencível Armada Espanhola, que era muito ativa para fazer tráfico e contrabando de metais roubados das Américas para o Reino de Espanha, tem uma frota inteira no Mediterrâneo. A França, então, nem se fala. A França tem submarino nuclear no Mediterrâneo. Não poderiam encostar um navio hospital na faixa da costa de Gaza e um outro navio de suprimento e criar uma linha de abastecimento naval? Em fazendo isso, Israel ia continuar os bombardeios. Em fazendo isso, a OTAN ia bombardear seu próprio membro, França? Não ia. Não ia. Enfim, a Turquia, então, nem se fala. A Turquia é o segundo maior contingente da OTAN, é a maior economia de todo o Oriente Médio. Talvez seja a economia mais complexa de um país de maioria islâmica e segue vendendo energia, armamento, suprimento para o Estado sionista. A Turquia poderia resolver isso. Então, a gente conclui desse jeito. É importante o reconhecimento? É. Vai solucionar o genocídio em curso? Não. O que pararia o genocídio em curso? Uma frota humanizada, uma ajuda humanitária de países membros da OTAN, como Turquia, França e Espanha, para a costa de Gaza. Isso vai ocorrer? Possivelmente não. A libertação da Palestina segue sendo obra do próprio povo palestino. Obrigado pelo programa. Valeu, Bruno. Infelizmente, essa conivência e omissão dos países da Europa e de todo o mundo ocidental em relação ao que está acontecendo hoje em Gaza, com o genocídio promovido por Israel, o Estado sionista e genocida. Bom, agradecemos a você que está nos acompanhando aí nesta live, você que acompanha pelo canal da Geopolítica, o Coletivo, Oriente Médio em Revista, GGN, A Voz do Trabalhador e Brasil de Fato, Rio Grande do Sul. A gente pede aí, nós pedimos que você curta e compartilhe aí o nosso conteúdo e nos apoie também, né, dando aquela força a partir de qualquer contribuição para o nosso Pix, que daqui a pouco o Alan vai colocar aí na tela. Bem, a nossa convidada de hoje é Juliana Carvalho, pesquisadora. Juliana está na área. Tudo bem, Juliana? Obrigado pela sua presença. Boa noite, gente. Bom, Juliana, para começar, você tá promovendo uma pesquisa em que faz uma abordagem de como o Jornal Nacional trata a cobertura que envolve o genocídio promovido por Israel na Palestina. Pode falar um pouco desse trabalho que você está desenvolvendo? Então, André, na verdade, esse trabalho já foi finalizado. Sim. Foi uma pesquisa que eu fiz no mestrado em comunicação. Eu sou jornalista, né, por formação.
e fiz essa pesquisa no mestrado em comunicação que foi defendida em 2022, ou seja, ela não entra nos aspectos do que está acontecendo atualmente, mas a gente sabe que o que está acontecendo atualmente não está acontecendo desde 2023, né? Desde o 7 de outubro. A gente sabe que isso vem desde muito antes, até de 1948. Então, eu acho que é uma pesquisa que ainda é válida, né? Mesmo não abarcando esses últimos acontecimentos, porque a gente vê que não mudou muita coisa, né, em relação à cobertura do Jornal Nacional e da grande imprensa, quando fala do que ocorre hoje na Palestina, né? Que ocorre hoje há muito tempo. Você quer que eu fale um pouco já sobre a pesquisa ou você quer fazer alguma pergunta específica? Você pode falar sobre a pesquisa, como é que você começou? Enfim, é um trabalho de mestrado, enfim, como é que você começou? Como é que surgiu o start para você fazer essa pesquisa? A identificação na hora, qual foi o momento? Na realidade, eu acompanhava a questão da Palestina antes de entrar na faculdade, da forma que eu conseguia, né? Porque a gente sabe que na grande imprensa a gente não consegue tantas informações sobre o contexto histórico, por exemplo, né? Porque o jornalismo tem essa característica de abordar o agora, mas o que aconteceu no passado tem muita influência para que o agora esteja acontecendo, né? Então, eu já entrei na faculdade com esse desejo de entender mais sobre a questão da Palestina e entender, eu, enquanto ali uma estudante de jornalismo, né, como é que eu conseguiria potencializar essa história, esse lado da Palestina que não é tão abordado pela grande imprensa. Então, quando eu fiz, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso, né, em jornalismo, eu fiz uma grande reportagem sobre abordando a vida de 3 pessoas refugiadas de origem palestina aqui que vivem aqui no Brasil, né? Eu sou natural de São Paulo, embora eu tenha feito a minha formação acadêmica aqui em Minas Gerais. E aí eu voltei para São Paulo para poder captar essas entrevistas e eu queria falar sobre a resistência dessa identidade palestina, né? Como é que ela resiste há tantos anos, mesmo com tantos ataques, mesmo sofrendo com essa descredibilização da imprensa, enfim, de modo geral, né? Porque quando a imprensa descredibiliza uma história ou não conta uma história, a população também deixa de saber e logo ela também acaba descredibilizando, né? A questão da Palestina e priorizando as narrativas israelenses, estadunidenses, europeias e aquele beabá que a gente já sabe, né? E aí, quando eu fui fazer esse trabalho, eu percebi que havia um incômodo dessas pessoas, né, que eu entrevistei, que são de origem palestina. E havia esse incômodo, sabe, com a imprensa, e aí eu aproveitei esse gancho e fiz um mestrado trazendo esse incômodo para uma pesquisa. Porque a gente sabe que a cobertura é enviesada, né? Mas aí, quando a gente faz uma pesquisa, a gente consegue comprovar que realmente ali, através das minúcias, porque não é, talvez não seja tão óbvio para todas as pessoas, né? Mas quando a gente senta para olhar essas reportagens com cuidado, a gente vê que a gente não está delirando, né? Que existe sim uma narrativa ali que privilegia, né? Israel, e, enfim, meio que apaga ali a voz dos palestinos. Nessa Então, por pesquisa isso que eu você quis fazer essa identificou, pesquisa. nessa pesquisa você identificou assim a maior quantidade de inserções, digamos, favoráveis a Israel, o tamanho de reportagens que citam que tratam da situação e a abordagem também qualitativa em relação aos palestinos. Pois é, eu comecei essa pesquisa fazendo um levantamento de todas as vezes que a Palestina apareceu na Rede Globo. Então, foi um trabalho bem exaustivo, mas que contou também com a ferramenta da própria Globo, né? Que é a Globoplay. Você põe lá uma palavra-chave
na Globoplay, e ela vai te mostrar todos os resultados em relação a essa palavra-chave, né? E aí eu não me lembro muito bem quais palavras eu usei, mas eu acho que foi Palestina, faixa de Gaza, Cisjordânia, palestinos, enfim. É a partir desse levantamento que tinha reportagem desde 2003 até 21, né, que era o ano em que eu fiz a pesquisa, foi a partir desse levantamento que eu filtrei, né, quais que eu não tinha como eu assistir todas na íntegra, né, porque eram milhares. Milhares não, né, centenas. Mas à primeira vista, o que fica desse levantamento? Que a Palestina, e aí é que está o gancho da minha pesquisa, que a Palestina ela só aparece na mídia e no Jornal Nacional, que é o meu objeto especificamente, para falar sobre violência. E aí o que eu estava interessada em entender? O que o Jornal Nacional estava entendendo como violência? Porque aí a situação a que os palestinos são relegados ali, em Gaza, por exemplo, não é uma violência? A fome não é uma violência? A expropriação ali, né, dos seus lares não é uma violência? A humilhação diária, né, de você ficar ali naquele cerco. Enfim, mesmo antes do que está acontecendo agora, os palestinos já estavam vivendo com uma série de limitações, né, há muitos anos. Então, eu queria entender se o Jornal Nacional ele considerava essa violência do cotidiano dos palestinos antes de entrar numa violência propriamente dita do conflito, né, do confronto físico, do ataque, da bomba. Assim, eu meio que já imaginava que a resposta seria que não, né? E, de fato, ela não a mídia e o Jornal Nacional não consideram como violência. Enfim, e aí eu até me perdi aqui no que eu estava falando, que acho que nem foi essa a sua pergunta. Mas aí, esse material... Pode falar. Juliana, a gente percebe, né, não só em Jornal Nacional, como em todas as mídias, né, a humanização de um lado e a desumanização de outro, né? Isso ele faz com que o público ele tenha, né, uma tendência ao humanizado, né, e um desprezo ao desumanizado, né? Eu gostaria que tu expusesse para a gente, né, as tuas observações em relação ao noticiário, por gentileza. Pois é, quando eu fui olhar para esse material, primeiro que o ano que mais teve cobertura foi, acho que 2014, que era o ano da Operação Margem Protetora, se eu não me engano, que foi uma operação super violenta. Só um detalhe, em 2014 eu perdi os meus primos de Gaza. Eles foram mortos, assassinados, martirizados em 2014. Eu tinha um primo, né, sobrinho da minha mãe, parte de mãe, eram os únicos que estavam em Gaza. Eles eram de 48, né, da Nakba de 48, e eles foram martirizados em 2014. Pode prosseguir. Sim, foi um ano, assim, um dos mais violentos realmente na região, né? E era um ano que tinha uma cobertura, foi algo assim bem inédito, vamos dizer assim, para o Jornal Nacional, que era uma cobertura quase diária. Eles deslocaram um jornalista para lá, o que não é comum nessas coberturas da Palestina, eles fazem à distância, né? Então, mas eu não me limitei a esse ano específico, porque eu queria ter um panorama mais amplo, né? Não lembro agora quais foram os anos que eu trabalhei, mas depois a gente pode procurar isso lá. E aí eu queria entender, porque a gente já tem essa hipótese em mente, né? Que existe a desumanização do povo palestino e a humanização da narrativa israelense, né? Inclusive, trazendo como pano de fundo o Holocausto judeu, isso é muito frequente, né? De que os judeus mereciam o estabelecimento de Israel, porque eles tinham sofrido com as perseguições na Europa. Enfim, isso já tem essa justificativa ali por trás, de que o estabelecimento de Israel por si só ele não foi de nenhuma forma violento, nem contrário ao interesse público, enfim.
Então, assim, nisso, o que os palestinos pensam sobre a ocupação do seu próprio território não é nem colocado ali como uma narrativa que seja válida de se escutar. Então, assim, essa desumanização, como eu disse, ela acontece de maneiras que nem sempre são óbvias, né? Então, eu identifiquei na pesquisa 3 tipos de violência que o Jornal Nacional opera. A violência epistêmica, que é quando o Jornal Nacional constantemente prioriza a narrativa israelense, né? E como é que ele prioriza? Quem ele chama para falar sobre o lado israelense são sempre fontes oficiais, são estudiosos, são essas pessoas que possuem essa credibilidade com a população, vamos dizer assim. E quando é para falar, para trazer a narrativa palestina, sempre através de, em nota, o Hamas afirma que tal e tal e tal. Ou então, assim, muito raramente, quando o jornalista está lá em loco, ele pode. Houve, inclusive, uma reportagem específica em que o repórter, acho que foi a única que eu achei, em que ele realmente está em Gaza e ele entra num dos túneis lá do Hamas acho que é o único dia que ele faz uma cobertura realmente que traz um pouco do lado do palestino, assim, sabe? Mostra ali a situação precária em que eles vivem, mas isso não é o comum, assim, de maneira alguma. 99% a voz palestina é trazida como eles dizem, eles afirmam. Então, assim, não é a mesma coisa do que você trazer ali alguém que está se dizendo vítima do terrorismo palestino, que é ali um senhorzinho israelense, fragilizado, que está dizendo que está com medo. Não é, assim você já está aproximando o público de um determinado lado. A outra maneira de violência é abordar a violência como um direito de resposta de Israel. Então, assim, toda vez que vai se noticiar que um ataque israelense deixou centenas de mortos, dezenas de feridos, crianças, idosos, né, toda aquela barbárie que a gente acompanha, essa informação sempre vem premeditada ou sucedida de algo que pareça justificar que Israel precisava fazer aquela ação, aquele ataque, porque ele precisa se defender, porque ele tá respondendo a um ataque que ele sofreu. Mesmo que o ataque que ele diga ter sofrido tenha sido, assim, ínfimo, assim, sabe? Porque a gente sabe que a resistência palestina não dispõe, não chega nem perto, né, de ter o mesmo tipo de armamento que Israel tem, que é um dos maiores exércitos do mundo em termos de armamento e de tecnologia. Mas a narrativa do Jornal Nacional está sempre ali cercando esses relatos palestinos dessa desconfiança, né? De que Israel tem esse direito de se defender, etc. E tal. E a outra forma é essa violência espetacular também, né? Do que é um conflito bélico ali, né? Por mais que a gente sabe que não seja um conflito, mas é tratado como se fosse, né? Então, assim, é nesse momento, por exemplo, que os palestinos aparecem como vítimas. Porque, sim, eles também aparecem como vítimas no Jornal Nacional e na imprensa ocidental de um modo geral. Mas percebe que ou eles aparecem como vítimas, como pessoas totalmente... Porque aí é aquela repetição, né? Daquela imagem, daquelas massas de pessoas palestinas sofrendo com a desnutrição, com a fome, com os ataques, e aí a gente começa, nosso olhar começa a normalizar aquilo, né? Porque essas pessoas estão sempre naquela situação deplorável. Já diz muito, assim, aliás, não é uma responsabilidade exclusiva do jornalismo, né? A própria forma como o Ocidente enxerga o Oriente já contribui, né? Porque a gente não tem esse olhar próximo, a gente não consegue identificar uma proximidade com as pessoas que estão no Oriente. Então a gente já enxerga eles ali daquele outro lado. Para eles é normal, né? Eles sempre estão em guerra, enfim. Isso é coisa do Oriente Médio. E aí o Jornal Nacional, quando ele fica trazendo essa repetição massiva dessas pessoas, e ele não tem escrúpulos para mostrar uma criança morta, uma mãe chorando pelo seu filho,
Porque é como se aquelas pessoas não merecessem nenhuma dignidade, um respeito. Será que elas gostariam que aquilo tivesse sido mostrado no jornal? Hoje a gente sabe que funciona também como uma denúncia, né, do que está acontecendo. Mas existe também essa dimensão ética no jornalismo, né? A gente não sai mostrando imagens desse tipo. Não acontece a mesma coisa, por exemplo, com os israelenses, né? Quando há mortos, não existe essa exposição, assim, né? Que chega a invadir ali, né, a vida dessas pessoas. Então tem essa violência também desse enquadramento da Câmara que banaliza aquela situação, que mostra os palestinos sempre ali, eles não têm um rosto, eles estão parte de uma massa ali, sabe, de pessoas que estão envolvidas e que é aquele é o cotidiano deles e é normal. Enfim, falei demais. Não, não, tá perfeito. Eu gostaria que tu repetisse, né, as violências. A primeira é violência técnica, Não, é epistêmica, epistêmica. violência como resposta Uhum, e a violência do espetáculo. espetacular. Essa violência do direito à resposta, ela chega a ser ridícula. Para quem conhece um pouquinho da história, né? Porque todas as ações de Israel, de invasão do sionismo, de expansão, é um direito de resposta. Ela seja, para mim, chega até a ser cômico, né? Algo irônico, o direito de resposta, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo alguns números hoje. 87 mártires, 87 mortos, assassinados, né? 644 feridos nas últimas 24 horas. E segundo a Unicef, 25 crianças palestinas morrem diariamente. Isso é uma sala de aula diariamente sendo martirizada, sendo assassinada, sendo genocidada, né? Já foram mais de 18 mil crianças. Se eu dividisse no 18 mil por 365 dias, são 49,3 anos todo dia morrendo numa sala de aula. Todo dia morrendo uma criança palestina. Então, e eles conseguem inverter esse número exatamente como tu fala, né? Eles escondem alguns fatos, alguns argumentos, algumas coisas e sempre dão Israel direito de resposta. Agora, como esse prisioneiro, né? Esse refém que apresentaram ele esquelético, mas esquecem de mostrar a população palestina esquelética há muito tempo, né? Gaza, ela era, antes do 7 de outubro, havia um monitoramento de entrada de alimentos, né? Uma tabela de nutrição. E já está, né, desde o último cessar-fogo, eu acho que já bateu 50, 60 dias, não, 90 dias, né? Já foi a água, já não tem mais água potável, né? A ONU, né, ela clama, né, por acessos, maior quantidade de nutrientes, mas eles falam, botaram no Times Square Garden, né, agora a imagem do prisioneiro magro, né? Mas esquece todo o resto da população. Vale um israelense, um sionista por 2 milhões de palestinos, incluindo mulheres, crianças, idosos, grande maioria inocente, né? Essa narrativa ela está absurda, ela cansa. Essa mídia ela dá ânsia de vômito, né? Chega a ser até sádico a forma com que dão notícia. É uma sodomia que eles fazem com os palestinos, né? Eles debocham do sofrimento palestino, eles debocham, né, do mundo, eles cantam morte aos árabes, fazem as mais barbáries crueldades em cima de inocentes e ainda conseguem usar essa mídia tradicional, Jornal Nacional, que é o de maior alcance, né, usando essas violências que tu muito bem botou, muito obrigado, realmente, essas 3 violências, né, de uma forma tão vil que hoje ainda tem pessoas que desfilam com bandeira de Israel, né? Isso me dá asco. É uma ignorância. Dizem que Israel é um país maravilhoso. Isso é nojento, né?
Bom, mas voltando ao assunto, além do Jornal Nacional, alguma outra mídia que você vê, algum outro canal, algo mais amplo, né, em outros meios de comunicação, ou a tua pesquisa foi só no Jornal Nacional? Eu gostaria de ver assim a tua sensibilidade em relação aos demais meios de comunicação. Eu abordei especificamente o Jornal Nacional. Mas antes de eu entrar, né, no Jornal Nacional propriamente dito, eu começo refletindo um pouco sobre a própria indústria cinematográfica hollywoodiana, que já incutiu no nosso imaginário um certo olhar, né, sobre o Oriente, sobre o homem árabe, o homem muçulmano, a mulher muçulmana. Então, antes de eu entrar nesse terreno do Jornal Nacional, porque também não é dizer que o Jornal Nacional é o grande vilão do mundo e é ele que está manipulando todo mundo e os jornalistas são péssimos e são grandes vilões arquitetando. A gente já, sem o jornal, sem o jornalismo, a gente já está inserido numa lógica ali, num olhar que a gente pode dizer que é colonial, né? Colonizado, sei assim. A gente já é bombardeado com produções culturais, né, produtos da indústria cultural, que já adestraram o nosso olhar para olhar para o Oriente, para olhar para a Palestina, todos aqueles filmes de super-heróis estadunidenses que também tiveram financiamentos políticos, né, para se preparar ali a população estadunidense, porque eles iam entrar em guerra em determinado país. Então, eles estão, né, esse movimento de desumanizar esse homem não branco, né, para os Estados Unidos, que é todo o resto do mundo, no caso, para eles, ele já está há muitos anos, né? Também não é inaugural do cinema ou da indústria cinematográfica, vem também de um olhar sionista, de um olhar colonial, né, que a gente sabe que tem raízes aí de séculos atrás. Então eu faço essa reflexão antes de entender que a violência contra determinados povos, contra determinadas etnias, contra determinados grupos sociais, ela já está normalizada no nosso olhar, por N motivos, né? Por N produtos que nos cercam. Então, quando uma pessoa que não tem nenhum entendimento sobre a causa da Palestina, ela vai ver ali o Jornal Nacional, que eles estão morrendo, mesmo que o Jornal Nacional mostre ali uma pessoa em Gaza morrendo de fome, ela já vai ter esse olhar, assim, né, que condiciona aquele sujeito, aquele sofrimento como uma coisa natural, como uma coisa normal, como uma coisa que faz parte da cultura daquela pessoa, que eles gostam de fazer guerra, porque eles são violentos, porque eles são animalescos, né, essa visão mesmo colonial. Até me perdi aqui, mas a análise propriamente foi sobre o Jornal Nacional. No final da pesquisa, eu assisti alguns episódios acho que um episódio específico do Fantástico, porque quando eu estava acabando a pesquisa, foi quando estourou a guerra na Ucrânia. E aí a gente viu que existem sim outras maneiras de abordar situações de conflito, né? Porque o Fantástico fez matérias especiais sobre a Ucrânia, que você nem acredita que aquilo estava na Rede Globo, assim, né? Tudo bem, né? Porque o outro lado era a Rússia, então, obviamente, que eles iam fazer toda aquela romantização do povo ucraniano que foi em níveis muito bizarros, assim, né? De pegar e fazer uma reportagem sobre pessoas ucranianas que nunca tinham pegado em armas antes e estavam ali se mostrando, enfim, a fim de fazer uma revolução, de lutar pelo seu país, pela sua pátria, pelo seu povo, como se aquilo fosse a coisa mais linda do mundo. Mas quando são os palestinos que fazem isso, imediatamente eles são colocados como terroristas, né? Não existe outra possibilidade para o palestino. Ou ele é um coitado, ou ele é um terrorista. Ele nunca pode ser alguém que está lutando, né? Que faz parte da resistência, que está lutando ali pela sobrevivência da sua própria identidade, que está sendo atacada, né?
mais fortemente desde 48, né? Então, assim... Bruno? Perfeito. Bruno? Oi, estava esperando ela terminar. Oi, Juliana, boa noite, bem-vinda. Eu tinha uma curiosidade. Como é que foi para o processo interna corporis, dentro dos muros da academia? De propor a pauta, ter orientação, tinha teoria adequada, você conseguiu trabalhar com algum autor ou autora de país árabe, de país de maioria islâmica? Como é que foi a montagem, tanto de conseguir orientação, como de montar pelo menos um... Eu sei que origem e procedência não quer dizer nada. Se quisesse, infelizmente, o William Bonner não seria a vergonha de Patrício que é. E é um dos, tem um monte. É. Né? Na própria Globo, você pegou um período que ainda tinha Ali Campbell e o William Bonner, ainda a gente só faz apanhado. Mas, enfim, como é que foi essa montagem? Tá? E se foi difícil conseguir o enquadramento que você queria, com a orientação que você teve? Não, assim, eu não sofri nenhum tipo de problema com a aceitação do objeto ou da maneira como eu queria tratar o assunto. Tive um orientador muito bom, mas foi também um processo solitário, porque não se tinha outras pessoas falando sobre isso. Eu imagino que agora vão ter muito mais pesquisas, e isso é muito bom que tenha mesmo mais, né? As pessoas estão mais interessadas em entender esses mecanismos midiáticos para se falar sobre a Palestina, né? Sobre o Oriente Médio em geral. Mas na minha época foi um pouco solitário. Então, assim, quando eu podia, eu fazia conexões. Porque eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então eu já estava um pouco isolada geograficamente falando, né? Ali foi na cidade de Mariana. Quando eu podia, eu fazia conexões ali com alguns pesquisadores da USP e da Federal do Sul, a UFSC, que tem o pessoal lá da antropologia, que tem bastante pesquisa, né, sobre a questão da Palestina. Eu fui num evento lá e eu conseguia trocar mais figurinhas, né, com essas pessoas. Porque essa parte bibliográfica, o meu orientador não tinha como me indicar, né, sobre a Palestina especificamente, porque eu tive um cuidado de trazer toda a contextualização histórica na minha pesquisa. Eu queria cercar, né, os possíveis leitores dessas informações sobre a Constituição, né, de como é que foi a fundação de Israel, como é que começa essa negociação dos sionistas ali com o mandato britânico, etc. e tal. Então, essa parte eu tive que ir atrás meio que por mim, assim, né? Meio que no Google, vendo referências de outras pessoas, de outros pesquisadores, mas priorizei os autores árabes, e também a gente tem muitos autores judeus aí que são pró-Palestina, né, e que fazem uma análise que não é enviesada, né, desse processo da Constituição da Palestina. Mas, assim, foi um pouco solitário na época. Eu acho que agora a gente vai ter mais pesquisas e mais pessoas interessadas. Deixa eu aproveitar rapidinho. Aí a pura curiosidade de colega, tá? Qual foi o enquadramento teórico? Eu não li o trabalho, tá? Qual foi o enquadramento teórico que você conseguiu fazer? A minha teoria principal era sobre violência mesmo. Então, eu quis abordar conceitualmente a violência, e aí para depois fazer a análise, porque, na verdade, o que eu queria era entender e problematizar era esse conceito da violência. E aí eu usei, na época, assim, eu acho que ele meio que foi cancelado agora, mas na época eu usei o Slavoj Zizek, que fala sobre tipos de violência, enfim, ele faz uma... Juliana, essa violência que acontece na Palestina, né, e esse formato apresentado no Jornal Nacional, né,
Eu vejo bastante a sionização do Brasil, sabe? Inclusive no noticiário. Eu vejo uma performance semelhante do Jornal Nacional em relação a notícias relacionadas à violência nos nossos guetos, né? Nos morros, nas periferias, né? E a própria violência. Eu identifico isso. Bruno, por favor, você ia falar. Não, nada, Mohamed, só que você mesmo colocou aqui no chat. A Célia Lacerda, que nos acompanha, pediu para você reforçar, né, o ano da pesquisa, e agora você falou que foi na UFOP, e e também estão perguntando se tem algum artigo publicado sobre o tema, ou como é que pode ler o trabalho e o ano da pesquisa, por favor. A pesquisa foi defendida em 2022. Eu posso mandar um link aqui no chat privado, aí vocês mandam lá? Pode. Pode Tem sim. alguns artigos publicados, para quem quiser ler coisas menores. Sobre o Jornal Nacional especificamente, deve sair um no mês que vem. Mas tem outros também sobre novela, inclusive. Sobre uma reportagem do Jornal Hoje. Tem algumas análises soltas também. Juliana, tem uma questão, por exemplo, na construção de uma narrativa, numa produção jornalística, principalmente para a TV, a humanização se dá muito na questão da abordagem dos personagens. Se pesca personagens, dramas. Você, nessa pesquisa em relação ao Jornal Nacional, você verificou assim, algum personagem palestino? Algum personagem palestino ali, uma pessoa individualizada, com nome, história Sim, própria? a história de alguma pessoa, fazendo uma comparação com personagens israelenses e personagens palestinos. Você, durante essa pesquisa, identificou reportagens que fazem esse enfoque humanizando pessoas? Encontrou algum palestino que tivesse sido servido de personagem em alguma reportagem no Jornal Nacional? Na maioria é de uma forma muito pincelada ali, sabe? Só para dizer que não falou com algum palestino. Então, assim, fulana de tal perdeu 5 filhos. Mas Israel diz que eles só estão se protegendo do Hamas. Então, assim, não é necessariamente um personagem, né? É só alguém que eles acionaram ali para colocar. Como eu disse, teve uma reportagem específica que é quando o repórter, se eu não me engano, é o Rodrigo Álvares, ele vai para Gaza e aí ele consegue fazer uma cobertura mais próxima ali da realidade. E aí, se eu não me engano, ele tá junto com um homem palestino que mostra para ele ali que... E aí eles até mostram Israel de longe, né? Na câmera, assim, toda iluminada, e os palestinos todos sem luz. E o próprio repórter ali no breu. Então, assim, foi a única reportagem que eu vi que chegou mais próxima ali de realmente Reportagem abordar. loco, foi a única. Foco em Gaza, que eu me lembro foi essa, né? Porque o Rodrigo Álvares ficou um tempão Só lá em uma. 2014, mas ele ficava do ladinho do exército israelense, assim, também meio apavorado ali. Qual a avaliação que você tem em relação a esses chamados correspondentes internacionais que abordam a questão palestina, que abordam o genocídio, fazendo flashes de Nova York, Londres e outras capitais, menos lá dentro, propriamente do Oriente Médio, nem em Jerusalém, né? É possível dar credibilidade a um tipo de jornalismo desse? Pois é, a estratégia de estar no local onde acontece, onde está rolando aquele acontecimento que você está cobrindo, geralmente é uma estratégia utilizada para aproximar até a população e gerar mais credibilidade. No caso da Palestina, isso não acontece com frequência, né? E aí, assim, eu não sei se tem também, porque não é como se Israel deixasse
qualquer repórter ficar circulando lá, fazendo cobertura, né? Então, assim, tem esse fato também, que eu não sei se é o caso. Mas já teve reportagem que eu vi que a repórter estava dentro do museu do Holocausto, falando sobre a questão da Palestina, assim, sabe? Então, era uma coisa que não fazia o menor sentido ela estar naquele lugar. Porque o que a gente está falando agora não é sobre o Holocausto Judeu. A gente está falando de um Estado ali, né, que se constituiu como Estado lá, Israel, dizimando uma outra população, né? Então, assim, não tinha essa necessidade. Eu vejo que nunca é à toa, né? Onde essas pessoas estão. Por que escolhe se deslocar para Nova York ou para a Europa para falar sobre a Palestina? Existe também ali, talvez, algo da dimensão simbólica, né? De você se aproximar ali de uma narrativa que talvez que o jornal corrobore, ou se aproximar ali de autoridades que têm alguma opinião ou alguma ação propriamente dita naquele território. Juliana, Enfim, eu acho tem que mais esse é alguma um dos pergunta? elementos. Ainda dentro dessa pesquisa, Juliana, você observou o Jornal Nacional fazer alguma reportagem, alguma matéria abordando a comunidade palestina no Brasil? Me lembre, não. Talvez tenha tido cobrindo algumas manifestações, por exemplo, em datas como a Marcha do Retorno ou o Dia da Terra. Aí, vamos supor, teve alguma manifestação numa cidade do sul, né? Porque tem uma presença bastante grande de palestinos no sul do país. Aí, assim, mas uma coisa muito. Não é uma reportagem, né? É tipo uma nota ali, algo. É uma nota. Inclusive, assim, quando a gente fala que o Jornal Nacional só cobre a Palestina para falar de violência, essa também é uma forma de desumanização, né? Porque os palestinos não têm uma história, não têm uma tradição, não têm uma cultura, não tem nada que mereça ser contado. Porque isso também humaniza o sujeito, né? Você saber que ele tem uma história ali. Por exemplo, a marcha do retorno, por que ela acontece? Ela tá relembrando qual acontecimento histórico. Sim, isso não é nem levado em consideração, entende? É sempre uma coisa do tipo, eles dizem que é a Nakba, tem memória Nakba, tipo assim, o que é Nakba? Nem fala, assim, sabe? Ou o Dia da Terra, assim, por quê? Por que Dia da Terra? Não se diz. Eu pergunto a todos, inclusive o pessoal do chat, vocês ouviram o jornalismo do Jornal Nacional dizer que já foram assassinados por Israel mais de 240 jornalistas? Os colegas falaram de seus colegas sendo assassinados, martirizados, perseguidos pelos mísseis e pelos drones? Eu não vi. Né? Inclusive, eu li no The Guardian que são jornalistas independentes pedindo entrar em Gaza para mostrar o que está acontecendo com Gaza. Israel disse não, o sionismo disse não. A informação ela é poderosa. Eles estão matando seletivamente jornalistas. E os jornais nacionais brasileiros e muitos dos estrangeiros não dão essa notícia de que o jornalista ele é perseguido, né? Ele é alvo para os snipers. Né? Bom, gente, eu gostaria também de ouvir a pergunta aqui no chat em relação à semana passada, né? Haveria entrevista com o Guilherme Cury, ela foi transferida por questões técnicas, né? Algumas cidades estavam sem energia elétrica, e isso impossibilitou o programa da semana passada. Então, ficou para o dia 12, a entrevista com o Guilherme Cury, né? E a abordagem sobre a fome
na Palestina, que Israel condenou 100 mil crianças palestinas à morte por fome, né? Estamos chegando no assassinato em massa por fome de crianças inocentes palestinos. Júlia, outra questão que eu gostaria de que falasse, né, é o que eles não abordam, tu já pincelou, né, essas questões que eles não humanizam, e além de não humanizar, eles deixam à margem a opinião palestina, né, a opinião do oprimido. E quem é o opressor dentro desse noticiário, ele começa a ser a vítima, né, para quem conhece toda a história, né? Esse mecanismo de usar os termos como a da violência, né, por direito de resposta, que ecoa muito na França, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, essa questão do direito de responder, né? E lógico, os palestinos não têm direito de se defender, não têm nem direito de pegarem armas para se defender, né? Então, essa sistemática, essa teoria da comunicação que eles usam, esses termos, as figuras, né, de que eles chegam para dar um noticiário de uma forma, um tom de voz, isso é técnica, correto? Dentro do meu ponto de vista, é técnica, né? Lobão, se quiser contribuir com isso. Então, assim, eu até fiz uma série de perguntas à Juliana, e assim, meu caso mesmo, né? Eu tenho 54 anos de idade, e eu acho que pelo menos assisto o Jornal Nacional há uns 45 anos. Eu nunca vi uma matéria, uma reportagem explicando o que é Nakba. Yasser Arafat sempre foi tratado como um terrorista, não como um cara da resistência palestina, entendeu? Então a resistência palestina é criminalizada, entendeu? A, os ataques israelenses são decantados como defesa, direito de defesa, enfim. É uma situação totalmente desigual. E praticamente toda a mídia brasileira, a imprensa brasileira, o Bruno também regula pela minha idade. Eu acho que o Bruno, mais do que eu, observa isso. É um pesquisador também da área da comunicação, da ciência política, do estudo geopolítico, ele observa isso. É, é uma regra, é uma regra ignorar a Palestina, o sofrimento do povo palestino. E isso na mídia acontece há 70 a 80 anos praticamente. Era só essa observação, esse comentário que eu gostaria de fazer. Teve uma questão que a Juliana ela abordou que é bastante interessante, isso me fez lembrar do comandante Farinaz, né, do soft power americano e o soft power israelense, né? De Hollywood, das novelas, dos noticiários, né? E ele se usa muito a expressão chapéu de alumínio, né? Que é o pessoal, né, idiotizado, né? Que não tem informação de história, né? Que não tem, não liga lé com cré. Daí ele disse, né, muito bem, né, que o soft power catequizou, né, muito o chapéu de alumínio, né? Ele se fanatizou. Os Estados Unidos estão acima do bem e do mal, né? Assim como Israel está acima do bem e do mal. Não importa a maldade que faz, né? Isso, né, está caindo por terra, né? Mas ainda eu vejo as bandeiras de Israel, né, sendo tremuladas como um bastião, né, da existência humana. E é o que comete genocídio. Os médicos dos hospitais israelenses estão fazendo, vocês estão fazendo genocídio, né? A oposição está falando, vocês estão fazendo genocídio. O mundo está dizendo, vocês estão fazendo genocídio. As ruas estão dizendo, vocês estão fazendo genocídio, né? Então é impressionante, né? Esse índice de fanatismo a Israel, né? Acima do bem e do mal, e a catequização e esse soft power, né?
muito poderoso, né? Expresso no Jornal Nacional, nas novelas, etc. e tal, nos filmes de Hollywood, né? Na comunicação, nas igrejas pentecostais, não todas, né? Mas na maioria, né? Que botam, né, Israel como o Velho Testamento, a coisa mais sagrada que existe. E esquece até de Jesus Cristo, que unificou as nações e os povos, as cores, os sexos, né? E foi o revolucionário palestino. É impressionante, é impressionante. Então, a pesquisa foi maravilhosa. É maravilhosa. Meu filho ele fez, se formou na SPM em Porto Alegre, fez sobre a Zero Hora, que é o jornal aqui local, das manchetes, as fotos que apresentam dos palestinos, né? Geralmente islâmicos fanatizados, né? Eles não noticiam que existe uma massa cristã, e o Bruno sabe disso, né? Muito bem, né, de cristãos de outras religiões e que são árabes, que falam árabe, se sentem árabes, né? Como os judeus se sentiam antes de 48, árabes, falavam árabe, se sentiam árabes. Se apagou a história, né? E nós não podemos deixar que apague a história e nem façam dela uma depravação, né? De que se tem direito de se defender, né? E se façam esse espetáculo, né, do que é Israel, o bastião da liberdade, a única democracia do mundo. Falar nisso, a gente está contando, né, com a presença em São Paulo, eu acho que amanhã, né, dia 6, com o Ilan Pape, né, São Paulo, e tentaram barrar ele, que ele fosse lá, né? Então, Ilan Pape, grande escritor e historiador israelense, né, em São Paulo. Eu usei Bruno, ele mais também alguma, como referencial. Oi? Bruno, mais alguma Oi, pergunta? a última aqui, desculpa, como a minha máquina está travando. É, Juliana, você certamente fez uma pesquisa bibliográfica, né? E também de trabalhos afins. Você encontrou um volume de pesquisa de mídia sobre a questão palestina? Porque, por exemplo, a gente tem, a FEPAL tem, na verdade, uma lista de grupos de pesquisa, temas genéricos, né? Mundo árabe, mundo islâmico, Oriente Médio, questão palestina. No Brasil tem uma imensidão, acho que são, a última contagem que o Alice me passou, acho que eram 37. Você viu trabalhos semelhantes ao teu, perdão, quando foi montar a tua dissertação? Eu não vou me lembrar agora com detalhes, porque já faz um tempo que eu fiz esse levantamento, mas na época eu acho que o que eu encontrei foram poucos, assim, que se aproximavam dessa temática. Tinha um, acho que era especificamente sobre a cobertura do Jornal Nacional numa operação específica de Israel, na faixa de Gaza, não lembro se era imagem protetora. Outra que falava sobre o orientalismo na imprensa, não lembro qual que era o jornal especificamente, não sei se era o Jornal Nacional ou se era de uma maneira geral. Eu imagino que surgiram mais, assim, né? Desde quando eu fiz esse levantamento, porque quando a gente faz esse salto da arte, geralmente é no início, né, da pesquisa. Então, assim, eu não sei responder ao certo essa questão, porque vai ter várias outras pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, sobre o jornal deles lá, ou então sobre outros jornais, né, sobre a Folha, mas sobre a Rede Globo específico, sobre o Jornal Nacional, não foram tantas que eu achei. E nem sobre mídia brasileira, na realidade. Não eram tantas também, não. Mas eu imagino que deve ter aumentado muito mais dos anos para cá. Só queria comentar o que o Mohamed tinha falado antes, tem Fica a à vontade. dimensão técnica, né, de fato, ali do jornalismo, que é como ele vai apurar aquela informação, até a quem que ele concede ali a palavra final, e isso é algo que também apareceu na minha pesquisa, que a palavra final é sempre de Israel ou dos Estados Unidos, mesmo em relação à Palestina.
Então, tem essa dimensão técnica, né? Da câmera, para onde que ela vai apontar, o que que ela vai enquadrar, o que que vai ficar de fora, o comportamento ali do repórter. Mas eu acho que tem uma dimensão também dos bastidores, né? Assim, estava conversando com um jornalista, passou já pela Globo, pela Veja, por um bocado de jornais da imprensa tradicional, e ele fala assim, né, é algo que tá de dentro também, tá de quem está comandando, né, esses jornais, assim, né, que É linha são, em sua editorial, né? maioria, ele me disse isso, mas são pessoas também alinhadas com o sionismo, seja por interesses econômicos, por interesses pessoais, assim, tem essa dimensão também do capitalismo ali, né, porque o capitalismo nunca vai estar a favor da questão dos palestinos, né? Então, essa mídia tradicional, inserida nessa visão também mercadológica da informação, ela já está comprometida por si só, né? Assim, não digo que ela é completamente descartável, assim, eu também não gosto de ser esse tipo de apocalíptica, assim, mas ela está inserida, né, nisso, assim, né? Isso daria uma pesquisa à parte, né? Entender as implicações também econômicas, né? Que a questão da Palestina nos traz. Juliana, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Oriente Médio em Revista e o nosso microfone está à sua disposição para as considerações finais. Fique à vontade, por favor. Queria agradecer pelo convite. Eu espero que eu tenha respondido à altura aqui de todos vocês. Já tem um tempo que eu defendi essa pesquisa, então eu tive que até relembrar, né, o que eu mesmo escrevi, porque a vida profissional vai lançando a gente, né, numa outra lógica, a gente fica longe da academia, a gente já nem sabe mais como que fala, como que escreve. Então, eu espero que eu tenha correspondido à expectativa. Tem alguns trabalhos meus que estão publicados aí online. Esse mês eu apresento no Congresso da Comunicação falando sobre isso, né? Sobre a representação lá dos palestinos no Jornal Nacional. E deve sair também um artigo, eu posso enviar para o Mohamed, que pode enviar para vocês depois, se vocês tiverem interesse em Claro. ver, porque ele vai estar mais resumido. A dissertação eu acabei divagando um pouco também, antes de chegar no Jornal Nacional propriamente dito, mas eu acho que é isso, é importante a gente analisar também as coisas no micro, mas também no macro, né? Entender que o Jornal Nacional ele não está solto ali, né? Ele não é um grande arquiteto do mal, ele está inserido numa lógica, né? Que nós também estamos inseridos, né? Embora a gente esteja aqui num país latino, a gente ainda está inserido nessa lógica colonial, nessa lógica até eurocêntrica, né? É louco pensar isso, mas. E mesmo o Brasil, às vezes, nem sendo respeitado como um país ocidental, né? A gente está mais para um país orientalizado do que ocidentalizado, dentro da dinâmica Periferia, né? internacional. Perfeita observação. Perfeita. Isso é isso, gente. Mohamed, Obrigada pela oportunidade. a gente que agradece, Juliana. Mais, né? Eu espero que os outros canais te chamem, realmente é bastante potente, né, esse teu trabalho, né, muito bom. Né? Também eu gostaria de agradecer ao Brablix, né, que ele me corrige, eu disse cômico, que é cômico, né? Não, é cínico. O jornal ele é cínico, na mosca, Brablix, muito obrigado. Né? Obrigado também a todos que participaram do chat, compartilhem, por gentileza, siga-nos no Instagram, importante, a gente está num bom crescimento no Instagram, siga-nos aqui no nosso Oriente Médio em Revista, né? Agradeço a presença de todos e até a próxima terça-feira. André? Mohamed, tem um agendão, Mohamed, da semana. Tem um agendão grande, né? Os nossos comitês Vamos trabalhando lá. Dia 8, sexta-feira, Tantura, um filme excelente em espanhol, né? Que vai estar no Centro de Cultura Paulo Freire, né? Metrô da Cinelândia. Isso é Rio de Janeiro, né? Então, Isso pertinho, pertinho. é isso aí. Vamos lá assistir o filme e depois vai ter um debatezinho em relação a esse maravilhoso filme. Próximo.
Coletivo Vozes da Fiocruz pela Palestina, sem genocídio, também no Rio de Janeiro, no dia 7, quinta-feira, na Passarela 6, na concentração, às 8 horas, Avenida Brasil, 4365. Perto da minha casa. Aí. Porto Alegre em ação. 40 anos do decreto brasileiro contra o apartheid da África do Sul. Marcha por sanções a Israel, embargo militar energético total. Vão cortar o petróleo, vão cortar tudo para esse país genocida. Dia 9 de agosto, agora sábado. E ação global contra o apartheid, é hora de romper com Israel. Né? Florianópolis, no dia 9, sábado, na Esquina Democrática, às 10 horas. E para finalizar, todos juntos, 7 de agosto, quinta-feira, sem genocídio com o nosso petróleo. Nosso petróleo não pode mais ir lá. Né? Na entrada Fiocruz, né? No queijo RJ com a saúde. Na Praça 15, Coalizão Clima, etc. Né? Palestina Livre do Rio ao Mar. É isso aí. Uma série de atividades, Obrigado. né? Uma série de atividades. Tem as últimas do Bruno? Opa, bom, só para reforçar aqui, André, deixa a tela compartilhada, por favor. A gente está acompanhando um momento bem delicado. Para os próximos dias, a gente não sabe quando, se tiver a decisão de invasão terrestre em Gaza para o domínio total do território, aí eu acredito que... Vou falar uma coisa horrível aqui. Eu acredito que está decretado genocídio. Porque com a ocupação militar não vai entrar nenhum caminhão de ajuda e, em tese, são 22 mil caminhões no entorno de Gaza hoje esperando passagem. Os números estão corretos. Então, os próximos 2, 3 dias podem ser definitivos para a vida de centenas de milhares, quiçá talvez 1 milhão de pessoas. Infelizmente é isso. Essa é mais uma edição do Oriente Médio Revista que fica por aqui. E esperamos você em nosso próximo episódio, aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas. Além da ajuda e do apoio, muito apoio na produção, principalmente Mohamed Ali, que integra o Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, o nosso Pix está passando aí na tela, lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.